Bom dia! Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista de Goiás. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, é muito importante a sua participação. Muito importante que você deixe seu joinha, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Com certeza nós estaremos orando por você. Amém? Compartilhe esse vídeo. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Daniel, capítulo 7, foi escrito por Daniel. O nome Daniel significa o Senhor é meu juiz. Amém? Vamos fazer leitura da santa palavra de Deus? Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes os seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiram do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolências. Depois que Daniel, em sonhos, teve essa visão da terra e 4 animais terrestres, Deus concedeu a ele outra visão, agora celestial. 4 animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra, no mar, que representa povos, línguas e nações. Apocalipse 17, versículo 15, nos mostra isso. O leão alado e o rei das nações da Babilônia, a rainha que governa entre 606 a 539 a.C., e o segundo animal foi o urso, um animal lerdo, porém perigoso, que representa o rei da Pérsia e dos Medos. E as suas 3 costelas na boca representam as 3 nações conquistadas pela colisão entre Egito, Babilônia e a Lídia. 538 a.C. a 331 a.C. O terceiro animal é um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Representa o Império Grego de Alexandre o Grande, entre 331 a.C. a 168 a.C., conhecido como filho de Zeus. Mas ele não era um deus como pensavam. Ora, o pelo do leopardo demonstrava sua personalidade, ora gentil,
ora cruel, ora sóbrio, ora embriagado. Macedônia, Grécia e o Império Pérsia e o Egito se expandiu para a África. E em seu leito de morte, seus 4 generais se desfilaram em sua frente, mas Alexandre não conseguiu escolher o seu sucessor. Assim o seu reino ficou dividido em 4 cabeças e 4 asas. O quarto animal, com 10 chifres e um pequeno chifre, que tinha olhos e tinha boca que falava insolências, com dentes de ferro, com os quais estraçalhava suas vítimas e pisoteava o que sobrava, este era o Império Romano. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, onde Deus se revela como um ancião, pleno de dias, aquele que detém o controle do tempo. Suas vestes brancas como a neve, seus cabelos alvos como a lã, demonstra justiça e caráter eterno. O trono envolto em labaredas de fogo mostra o seu poder e onipotência. Milhares e milhares de anjos serviam e se inclinavam a ele em adoração. E os livros que registram as atitudes dos homens foram abertos em juízo. Agora, Daniel, em sua visão, é voltada para a terra. Vamos ler o 11 e o 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foram-lhe retirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação de vida, por um prazo e um tempo. Estes versículos mostram o quarto animal, que exercerá seu poder próximo aos acontecimentos da mudança dos tronos do céu e da obra do juízo descrito aqui. Vamos ler o 13 ao 18. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. É Jesus tomando posse do seu reinado em sua segunda vinda, para que o domínio do Senhor seja eterno. Vamos ler do 19 ao 28. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze.
que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés e sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que estes chifres fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e os pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se apacentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muitos se perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Nessa profecia de Daniel, nessa visão de Daniel, podemos ver que algumas coisas cumpriram no passado, outras estão cumprindo no presente e outras se cumprirão no futuro. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus fale poderosamente ao seu coração nesse dia.